vamos para a nossa palavra, né? O ciclo da ferida. Nós temos visto como as feridas se propagam através das gerações. E nós estamos baseados nesse texto da palavra de Deus, Provérbios 30, de 11 a 14. A palavra de Deus diz aí na Bíblia, pode conferir comigo: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Primeira geração. Há uma outra geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavado da sua imundícia. Segunda geração aqui, ou segundo momento, né, do ciclo da ferida. Terceira geração, há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Terceira geração. E a quarta, há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Glória a Deus, amados. Amém? Então, ai meu Deus, apaguei aqui, peraí. Já vou entrar de novo. Apertei sem querer o botãozinho. Mas já vamos lá. Então, só vou rever rapidamente com vocês, amados, o que nós vimos no nosso último encontro, tá? Nós focamos na primeira geração, descrita aqui em Provérbios 30, no versículo 11. Nós falamos de uma geração cuja falha dessa geração são as falhas na paternidade, ou seja, os pais falhando como pai e mãe, e os filhos gerando rebelião, desonra com relação aos seus pais, né? Nós vimos que a ira dos pais abastecem a rebelião dos filhos. Vimos que tudo isso acontece por causa de uma epidemia de famílias desintegradas, ou o que os especialistas chamam de família disfuncional. Nós vimos o que leva um filho a amaldiçoar o pai, que na verdade, o que leva um filho a amaldiçoar o pai são as falhas na paternidade, é óbvio, ou seja, os pais provocando ira na vida dos filhos. Falamos que isso acaba gerando um fútil legado dos pais, e o que Satanás faz com tudo isso é criar uma brecha entre as gerações, na forma dos pais verem os filhos e dos filhos verem os seus pais. Nós falamos que o inimigo entra através dessa brecha de gerações, quando os pais já não falam mais a língua dos filhos, e muito menos os filhos querem ouvir os seus pais. E os filhos fazem justamente o oposto, o contrário daquilo que os pais fazem, né? Gerando nos filhos um sentimento de abandono, rejeição, muitas vezes isso causado por correção injusta, desrespeito dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, e desprezo total pela figura de autoridade. Infelizmente isso acontece, amados, porque os pais não entendem a dinâmica cultural da próxima geração, ou seja, da geração dos filhos. E com isso acaba gerando uma quebra de diálogo geracional. E então, a opção natural diante dessa situação é a rebelião, ou seja, os filhos se rebelando contra os pais. Então, a relação entre pais e filhos é cortada nos corações. Ou seja, os pais ficam com raiva dos filhos, porque são rebeldes. E os filhos têm raiva dos pais, porque os pais não dão atenção para eles, ou tratam eles de maneira equivocada, injusta, irada, erradamente, à luz da palavra de Deus. Nós aprendemos que quem gera tudo isso é um espírito maligno, o espírito de Moloque. É o mesmo espírito que leva mães a abortarem seus filhos, que levam pais a rejeitarem seus filhos, e os filhos se tornando, né, marginalizados, os pais também marginalizados, e muitas vezes gerando filhos de rua, chamados de moleques, ou seja, filhos de Moloque. Então nós aprendemos que a rebelião também, no fundo, é um pedido de amor. Claro que é errado, é um grande equívoco, ninguém está avalizando ou defendendo a rebelião, pelo contrário, o que os filhos estão buscando é um amor incondicional. Fala comigo, amor incondicional. E para quebrar esse espírito de rebelião da vida dos filhos, precisamos agir em amor com os nossos filhos. Esse amor é um amor cheio de afeição, cheio de carinho, cheio de afeto,
mas também um amor de confrontação. Ou seja, não passar a mão quando os filhos estão errados. É uma relação de carinho, sim, com os nossos filhos, mas também uma relação de colocar limites sobre eles. Ternura, como também firmeza, é muito importante. Ontem mesmo eu passei por um episódio desse com a Giovana, né? Giovana queria fazer determinada situação lá com os amiguinhos da escola, mas nós temos uma regra dentro de casa. De segunda a sexta-feira, finalzinho da tarde, ninguém pode sair de casa. A dedicação exclusiva é os estudos, a não ser a nível de trabalho. Por exemplo, a Giovana já está trabalhando lá na Unipar, né? Já entrou naquele projeto, Jovem Aprendiz. Aí, trabalho para casa. Casa, estudo. E deu, nada de inventar, de ficar saindo com os amiguinhos. Durante a semana, a dedicação são os estudos. Aí, ontem ela queria sair, já tinha combinado com as coleguinhas, com os amiguinhos, tudo. E chegou para avisar para a gente que ela queria sair. O que aconteceu, gente? Nós cortamos as asinhas dela, porque ela estava quebrando um princípio, uma regra. Ah, irmãos, adolescente, 14 anos, chorou, se rebelou, tentou manipular, jogar o pai contra a mãe, tentou fazer um monte de coisa. Pensa num drama, num teatro que ela inventou e tentou fazer. Mas nós permanecemos firmes. Sofia me comunicou o que estava acontecendo, eu me posicionei do lado da mãe, que já tinha dado a ordem e cortado as asinhas dela, fez todo aquele drama, toda aquela situação, tentou de alguma maneira, né, chorar, manipular através das emoções, mas nós estabelecemos limites em amor. Amém? Fala comigo, quem ama, estabelece limites. E aí ela ficou brava, foi lá no quarto, chorou, tal. Nós fomos lá na atividade com os casais, foi uma bênção. Imagina como é que a gente ficaria, né? A filha para um lado e nós lá, cheio de atividade com os casais. Nós ficaríamos preocupados, né? Nós não sabíamos com quem ela estava indo. Eram pessoas que não eram aqui da igreja. Então, automaticamente a gente tomou uma postura respaldado por princípios de Deus, pela palavra de Deus. E ela não entendeu na hora. Mas daí lá do evento a gente já mandou mensagenzinha: filhas, te amamos. Tiramos fotinho lá do que estava acontecendo. Chegamos em casa, irmão, ela já estava boazinha. Estava boazinha. De manhã abracei ela, beijei, a mãe também, com amor, com carinho. Quer dizer, mostrando para ela que nós fizemos aquilo por amor. Que nós amamos ela. Que ela é preciosa para nós. Que nós queremos conservá-la, guardá-la para o Senhor Jesus. Então, o verdadeiro amor, querido, é isso, é ternura e firmeza, afeição, confrontação, carinho e limites. Seus filhos precisam de limites. Limites são um ato de amor. É amor. E toda casa precisa ter regras. Precisa ter regras. Inclusive, eu tenho uma ministração sobre esse assunto, se chama As 21 Regras dessa Casa. As 21 regras dessa casa, que são as regras que nós usamos na nossa casa. Eu fiz um quadrinho, se você quiser, você pode entrar no site da Igreja Batista Betel, tem uma íconezinha chamada Downloads, você clica ali, vai abrir uma página, tem lá, eu fiz o quadrinho para os irmãos da igreja, quando eu preguei naquela época, e botei ali disponível, você pode imprimir esse quadrinho e colocar na sua casa. 21 regras espirituais que nós precisamos ter no nosso lar, na nossa família. Então nós precisamos entender que o efeito colateral, né, quando não há regras, não há limites, não há afeição, não há carinho nem ternura, o efeito colateral, quando os nossos filhos se sentem rejeitados, é a ausência paterna. Amém? Vamos ter regra nas nossas casas, gente? Vamos amar os nossos filhos, as futuras gerações, mas lembre-se, tome cuidado, enche o seu lar, a sua casa, os seus relacionamentos de amor, para que os seus filhos, para que as futuras gerações não se sintam rejeitadas e nem tenham ausência paterna e materna dentro das nossas casas, porque é isso que gera a carência emocional. Nós vimos que a carência emocional é como sanguessuga, né? Dá, e nunca se farta.
Nós aprendemos isso em Provérbios 30:15. Nós vimos que a carência afetiva distorce a personalidade da criança, do jovem, do adulto, e produz nele um déficit emocional, baixa autoestima, ausência de frutificação e uma insatisfação crônica. Sempre está insatisfeito. Nós vimos que a carência afetiva também destrói, né? Quando Satanás promove isso no coração das crianças, dos jovens, dos adolescentes, no seu coração, no meu coração, esse sentimento de rejeição, de falta de amor, ele acaba destruindo a visão de vida que nós temos. A vida fica cinzenta. E os demônios entram, então, nas nossas vidas, através das feridas de alma, tentando roubar as perspectivas da nossa vida, o futuro, a esperança, falindo, então, os projetos e os sonhos. E agora nós vamos entrar no segundo ponto, que fala da segunda geração. Fala comigo, segunda geração. Cegueira espiritual e religiosidade. Amém? Cegueira espiritual e religiosidade. Está aqui na segunda geração de Provérbios 30, versículo 12. Você pode ver aí na Bíblia. Há uma geração que se acha pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. É justamente esses dois pontos que nós estamos falando. Cegueira espiritual e religiosidade. Eu pergunto para vocês, será que tem gente assim dentro das igrejas, amados? Sim ou não? Tem. Pessoas mal resolvidas, pessoas com feridas da alma, pessoas que às vezes se acham melhor do que os outros, pessoas que se apoiam na sua justiça própria e não na justiça de Jesus, pessoas que não sabem lidar com outro irmãozinho, pessoas imaturas, pessoas que têm cegueira espiritual e religiosidade. E a pergunta que nós fazemos é essa: o que faria uma pessoa que vive na imundícia se achar pura? O que gera tamanha cegueira numa pessoa? E é isso que nós vamos tentar responder. Primeiro, é um falso espírito, um espírito maligno, chamado espírito de religiosidade. Fala comigo, espírito de religiosidade. E gente, está cheio de gente assim, nos ambientes religiosos. Por exemplo, se você confiar na sua religiosidade e não na obra de Jesus, você vai para o inferno, irmão. Porque não é uma religiosidade que te salva. Quem te salva é uma pessoa, é o Salvador e Senhor das nossas almas. Quem é o Senhor e Salvador das nossas almas? Jesus de Nazaré. Tem muita gente confiando numa religiosidade, numa herança, às vezes, espiritual que você recebeu dos seus pais. Principalmente quando nós tratamos daquela religião, vocês sabem qual, que é proeminente no nosso país, onde as pessoas colocam uma confiança na religiosidade, na sua religião, se apegam a ela, mas não têm um compromisso real com o Senhor Jesus. Querido, isso é cegueira espiritual. Né? Às vezes vai até lá, em determinado momento ali religioso, mas vive erradamente a semana toda diante de Deus. Isso é um espírito de religiosidade, é um espírito de auto-engano, é a deteriorização de uma experiência real com Jesus. E tudo isso, amados, é motivado muitas vezes por carências e feridas não tratadas na sua alma. O espírito de religiosidade se propaga através de carências emocionais e feridas não tratadas na alma. Todo mundo está entendendo, querido? O homem criou a religiosidade para se aproximar de Deus. A religiosidade é uma criação humana, irmãos. O que Deus fez para se aproximar do homem foi enviar Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Amém? Chamar o cristianismo de religião, isso é transformar o cristianismo em algo pequeno. Porque o cristianismo é, na verdade, um estilo de vida. É um jeito de se caminhar. É o estilo de vida de Jesus. É caminhar com Jesus. É um relacionamento com Jesus.
já não motivado por carências ou por feridas, mas sim trazendo as nossas carências e as nossas feridas aos pés de Jesus, para que em Jesus nós sejamos curados pelo poder de Deus. Amém? Quantos aqui querem ser curados por Jesus de Nazaré? Irmãos, é isso que nós precisamos, é de uma pessoa. Nós não precisamos de mais religião, nós precisamos de mais Jesus na nossa vida. Nós precisamos é da cura de Jesus na nossa vida. Meu irmão, quem curou o pastor Giovanni foi Jesus de Nazaré. Um menino que tinha complexo de inferioridade, um menino que já pensou em se matar, um menino que não tinha essa experiência real com Jesus, mas num determinado momento da sua vida teve uma experiência real com Jesus, e todas essas feridas do meu passado, todas essas mazelas de alma que eu carregava, essa dor, esse sentimento de rejeição pelos outros, eu não recebi isso no contexto da minha casa, mas eu recebia na escola, dos amigos, através das zombarias, dos bullying que eu sofria. O diabo usou pessoas para me ferir, para me machucar. Mas a partir do momento que eu tive uma experiência real com Jesus, a minha vida foi transformada e as minhas feridas foram curadas pelo poder de Deus. Jesus cura você, querido. Entenda isso. Quando a pessoa vive com essa maneira, dessa maneira, nesse segundo tipo de geração, ela tenta espiritualizar a sua ferida. E é isso que e assim então a cegueira espiritual se instala na pessoa. Sabe, gente, existem 3 posicionamentos diante de uma ferida de alma. 3 posicionamentos diante de uma ferida de alma. O primeiro posicionamento é reconhecer as suas feridas e aceitar o tratamento de Deus para as nossas vidas. Amém? Será que você tem reconhecido as suas feridas de alma, os seus traumas, os seus complexos, os sentimentos que te perturbam, as situações que estão ainda mal resolvidas no seu coração? Será que você reconhece isso? Será que você aceita o tratamento de Deus na sua vida? Essa é a primeira maneira de se posicionar diante de uma ferida. A segunda maneira é tornar-se um espinheiro. E tem muita gente assim. É alguém com estopim curto. É alguém que quando você encosta, explode. É uma pessoa que se torna problemática, que todas as pessoas querem evitar, não querem chegar perto. Porque é um barril de pólvora. São pessoas ferinas. São ferinas porque são feridas. Fala comigo, toda pessoa ferida fere outras pessoas. Você já conheceu alguém assim? Que abre a boca, sai ferindo e machucando todo mundo? Que você encosta do lado, ele começa a soltar os cachorros em você, às vezes sem motivo nenhum. É uma pessoa que está vivendo numa cegueira espiritual, ferida, e que tem se tornado um espinheiro. É alguém com estopim curto. É alguém que, quando você encosta, explode. É uma pessoa problemática que todos evitam. É uma pessoa ferina que sai ferindo outras pessoas. Seus relacionamentos são todos distantes, ninguém quer chegar perto dela. Seus relacionamentos são todos superficiais. Não tem amigos íntimos, não tem com quem abrir o coração. Sabe por quê? Porque ela não consegue estabelecer relacionamentos profundos. Porque ela sai machucando todo mundo. É uma patrola. É uma patrola. Quando entra no ambiente, todo mundo sai de perto. Todo mundo tem medo dela. Ela não consegue ter amigos. Gente, todos nós precisamos de amigos. Amém? Levanta as mãos para os céus e fala assim comigo: eu preciso de amigos. Amigos não é coleguinha, não é conhecido, amigo se conta no dedo. Amigo se conta no dedo. Amigo é aquela pessoa que você tem intimidade suficiente de abrir o seu coração no momento de luta e de dificuldade. Uma pessoa madura, uma pessoa que te ajuda, uma pessoa que te compreende, é uma pessoa que até no teu momento de loucura, ela tem compaixão, misericórdia e amor por você, porque ela conhece o seu coração.
Um amigo conhece o coração do outro amigo. Amém? Glória a Deus. Você precisa escolher a dedos, tem que ser pessoas de confiança, pessoas que você tem prazer de estar junto. Mas infelizmente, essas pessoas que não tratam as feridas, se tornam espinheiros, de estopim curto, ferinos, e coisas terríveis acontecem na sua vida, ninguém quer chegar perto dela. Ou então, se torna uma pessoa lustrosa, escorregadia, como meu pai chamava, né, um jundiá ensaboado. Escapa pelos dedos, escapa pela mão, polidamente religiosa, presta atenção, polidamente religiosa, torna-se uma pessoa lustrosa, escorregadia, que se escapa de tudo e de todos, ou então é extremamente perfeccionista, perfeitinha. Querido, a postura que eu e você precisamos ter diante da ferida é a primeira postura: reconhecê-las e aceitar o tratamento de Deus nas nossas vidas. Amém? Uma pessoa extremamente religiosazinha, né? Certinha para todo mundo, só que no fundo do coração, tem um interior extremamente podre, porque não tratou as suas feridas e as suas mazelas. É o terceiro posicionamento diante de uma ferida. Querido, infelizmente, apesar do crescimento das igrejas, a imoralidade, por exemplo, vem crescendo como uma bola de neve dentro das igrejas. E muitas delas acontecem com esse tipo de postura, uma postura de cegueira espiritual, uma postura de religiosidade aparente. São pessoas carentes que vão unir a religião com a imoralidade. Fala comigo, religião e imoralidade. Uma das coisas que o espírito de religião tem prazer e tem facilidade de entrar na vida das pessoas é com um outro espírito que vem junto com ele, o espírito de imoralidade, de sujeira na área sexual, de fazer aquilo que é errado do ponto de vista de Deus, por causa dessas carências, as carências provocadas por falhas ou abusos nos modelos de autoridade. Olha só como a carência pode te levar a lugares perigosos, a lugares de morte, a lugares onde você vai ter comportamentos contrários à palavra de Deus, comportamentos que vão te autodestruir, vão destruir os relacionamentos que estão ao seu redor. É o que nós vemos hoje. Pessoas extremamente carentes, através das redes sociais, ou através de todos os meios possíveis hoje, as pessoas estão se envolvendo. A maioria dos relacionamentos hoje são superficiais, são relacionamentos de momento. Hoje, ter compromisso com alguém é uma raridade, namoros que duram uma semana, relacionamentos fúteis, aparentes. Está aí essas redes sociais para falar disso. Tinder, por exemplo. Não sei se você sabe, né? Papai e mamãe, é importante você saber. Tem uma rede social chamada Tinder. Esse Tinder, meu irmão, isso aí é uma coisa do inferno de Satanás, onde as pessoas se encontram rapidamente apenas para ter relações sexuais, sem compromisso. Você sabia disso? Papai e mamãe, fiquem atentos com essas coisas. Tem redes sociais hoje especializadas em promover a imoralidade, a sujeira, as coisas erradas. Relacionamentos superficiais, envolvimento sexual sem compromisso. E a molecada está tudo envolvida com essas coisas. Você tem que ficar atento, papai e mamãe. Só que geralmente você precisa entender que essas carências excessivas do seu filho e da sua filha, geralmente é provocada por uma falha sua, ou então um abuso por parte dos modelos de autoridade. Quem são os modelos de autoridade de uma criança? O pai e a mãe. Vocês estão entendendo, irmãos?
Ou então, às vezes é você, avô e avó. Vocês precisam ficar atentos. Filho e filha, adolescente, jovem, não tem que ter senha em celular, não. O pai e a mãe têm que ter acesso. E tem que observar se eles não estão apagando as mensagens nos celulares. Porque hoje, irmãos, nós que atendemos pessoas, a gente tem visto cada coisa acontecer através das redes sociais, através dessas coisas que vocês não imaginam, irmãos. Vocês não imaginam. Claro que tem muita coisa boa, né? A internet não é uma coisa do inferno, do demônio, do capeta, não é isso que nós estamos dizendo. A internet é um elemento neutro que pode ser usado para o bem e para o mal. Amém? Só que, infelizmente, tem muita gente hoje que está usando esses meios para promover o mal. Carências provocadas por falhas ou abusos com relação aos modelos de autoridade. Será que você que está aqui, papai, mamãe, será que você é um modelo de pureza para os seus filhos? Será? Será que quando os seus filhos olham para você, papai e mamãe que estão aqui, eles olham para você como uma pessoa digna, honrosa, respeitosa? Será que você se veste dessa maneira, irmão, irmã? Honrosa, respeitosa, digna diante de Deus? Ou você tem entristecido o Espírito Santo com a sua vestimenta, com a sua postura muitas vezes vulgar? E tem sido, às vezes, um mau exemplo para os seus filhos. A religiosidade, irmãos, atrai pecados do passado, abafando nossa comunhão com Deus. A religiosidade acaba atraindo pecados do passado e acaba abafando a nossa comunhão com Deus. Estou deixando bem claro aqui para vocês. Uma coisa é ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Amém? É isso que Deus quer de nós. Outra coisa é se apegar a uma religiosidade, ou então estar debaixo de um engano, de um espírito de religiosidade, debaixo de uma cegueira espiritual, vivendo uma vida de aparência de piedade, mas no fundo de podridão moral. É isso que os demônios querem promover na vida das pessoas, dentro das igrejas. Dentro das igrejas, irmãos. Dentro das igrejas. As feridas, amados, constroem uma ponte entre a religiosidade e a imoralidade. Fala comigo, religiosidade e imoralidade. O que constrói essa ponte entre a religiosidade e a imoralidade? As feridas da alma. E isso é muito sério diante de Deus. A religiosidade nos deixa vulneráveis. Ela nos empurra para a imoralidade. E ela muitas vezes é compensada por um comportamento, entre aspas aqui, religioso. Só que esse comportamento religioso, ele não vai durar muito tempo, querido. Porque se você está vivendo uma vida imoral, errada, do ponto de vista de Deus, uma hora ou outra a casa vai cair. Deus vai puxar o tapete, você vai tombar, e Deus vai mostrar as suas vergonhas. É duro de falar isso, mas é necessário, irmãos. Deus, aquele que confia na sua justiça própria, aquele que coloca a sua confiança numa religiosidade aparente, aquele que sabe, quer dar uma de bonzinho, religioso, perfeccionista, que é muito duro com os outros, que é um hipócrita, na verdade, um falso, um aparente, uma pessoa que não é autêntica, verdadeira com Deus, ela é legalista, ela é crítica, ela julga todo mundo, mas não julga a si mesmo. Deus puxa o tapete e mostra as vergonhas.
Que Deus nos livre isso no nome de Jesus. Você está me entendendo? A religiosidade te deixa vulnerável. E ela te empurra para a imoralidade. E muitas vezes ela é compensada através de um comportamento, entre aspas, religioso, que no fundo vai levar a um escândalo. Escândalo. É Deus puxando o tapete e mostrando as nossas vergonhas. Por isso que o tempo todo nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade. Fala comigo, pecaminosidade. Aqui não tem ninguém, querido, nenhum de nós, nem eu, nem pastor Matias, nem vocês, que somos super-homens, super-mulheres. Não existe isso na Bíblia. Nós somos corruptíveis, nós somos vulneráveis, nós somos frágeis. Nós viemos do pó da terra. Se não é Deus nos ajudando, nós vamos nos corrompendo e cada vez piorando. Se não é a graça de Deus nos sustentando, se estamos de pé, irmãos, é porque as mãos de Deus estão nos sustentando. Amém? Não é porque somos religiosinhos, porque somos bonitinhos, porque sentamos na cadeirinha da Betel. Não. Nós somos pecadores que carecemos da graça e da glória de Deus. E a nossa confiança não está em nós, está no nosso Jesus. Está no poder do Espírito Santo. E nós temos que constantemente, como Jesus, vigiar e orar, para que nós não venhamos a cair em tentação. Se você não vigiar, irmão, você cai, você tropeça. Não é à toa que Paulo diz em Gálatas: você que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé tem que cuidar para não cair. E aqueles que caírem, nós temos que dar a mão para levantar e ficar em pé conosco em nome de Jesus. Amém? Segura no ombro do seu irmão e fala assim: meu irmão, quando você cair, em nome de Jesus, eu quero ser um ombro amigo para te levantar em Deus, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Você está entendendo? Muitas pessoas compensam o déficit de amor com um crédito de concupiscência. O que é concupiscência na Bíblia? É um desejo desenfreado. Ou seja, ela tem um déficit de amor, e aí isso acaba gerando um desejo descontrolado na vida da pessoa. Buscando aceitação, as pessoas às vezes acabam entrando na imoralidade, ou então na libertinagem, que é uma vida desgovernada, uma vida descontrolada na área imoral, com uma cegueira em relação a essas mesmas coisas. Ou seja, a pessoa está cega. Ela acha que não tem nada a ver, todo mundo faz, tal, papapá, arruma um monte de justificativa, um monte de muleta. Só que ela sabe no fundo da alma dela, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 2, eu li esse capítulo hoje, que Deus escreveu a sua lei nos nossos corações. Todos nós temos a lei de Deus escrita dentro dos nossos corações. Por mais que você tente arrumar justificativa, por mais que você tente de alguma maneira, te auto-enganar, através de pensamentos equivocados, que você mesmo cria, para justificar um erro, meu irmão, o que a Bíblia chama de cegueira espiritual, que é o que nós estamos falando, no fundo, quando você erra, você sabe que está errado, sim ou não? Porque Deus nos deu um órgão extraordinário no nosso espírito humano, chamado consciência. Fala comigo, a consciência é a lei de Deus inscrita nos nossos corações. É aquilo que te sinaliza, não, sinal verde, pode fazer isso que é bênção. Ou aquilo que te diz, amarelo, cuidado, atenção, tentação aqui, toma cuidado. Ou então ele te diz, vermelho, pare, aqui não. Isso Deus não se agrada. Isso vai te destruir.
essa lei de Deus inscrita nos corações se chama consciência. Amém? A religiosidade é baseada em tradições humanas e tem o poder de cauterizar a consciência das pessoas, anulando os mandamentos de Deus. Vou repetir, a religiosidade, ela é baseada em tradições humanas. Ela não é comunhão com Deus, ela não é intimidade com Deus, ela não é um relacionamento real com Jesus. Ela é baseada em tradições humanas, que tem o poder de cauterizar a sua consciência, ou seja, inibir a ação da consciência, apagar. Você está até ouvindo, mas parece que não ouve. Cauterizar a consciência e anular os mandamentos de Deus no seu coração. E essa hipersensibilidade, já estou terminando, provocado pelas feridas, nos deixam insensíveis e cegos em relação ao nosso real diagnóstico espiritual. Amém? A ferida te deixa hipersensível, com tudo e com todos. E essa hipersensibilidade te deixa insensível e cego em relação ao seu real diagnóstico espiritual. Ou seja, a sua condição diante de Deus. O seu estado espiritual diante de Deus e diante dos homens. Então, o efeito colateral da religiosidade é essa justiça própria, que nós vamos continuar na outra semana, se Deus assim permitir. Tá bom, queridos? Deu para avançar bastante, glória a Deus. Aprenderam bastante coisa? Nós estamos falando sobre cegueira espiritual e religiosidade. A segunda geração, ou o segundo momento do ciclo da ferida. Fala comigo, ciclo da ferida. Primeira geração, falhas dos pais e rebeldia nos filhos. Fala comigo, segunda geração do ciclo da ferida, cegueira espiritual e espírito de religiosidade. Irmãos, vamos deixar Deus tratar as nossas feridas, amém? Vamos reconhecer as mazelas da nossa alma, para que o inimigo não se infiltre no nosso coração e na nossa vida, alcançando aquilo que ele quiser alcançar, que é destruir e acabar com o nosso futuro, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com aquilo que Deus tem projetado para mim e para você. Fica de pé, vamos orar diante do Senhor. Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Vamos dar as mãos aqui, todo mundo, fechar esse corredor aqui. Faça isso comigo. Vamos fechar o corredor, porque quando nós oramos junto, parece que o negócio é mais forte. Amém? Às vezes Deus usa a tua mão para curar alguém. A unção que está na tua vida é derramada e flui através da sua mão para a vida de outra pessoa. Se você está na tocha, se você está na unção, meu irmão, Deus faz coisas incríveis através da sua vida. Mas antes disso, meus amados, nós precisamos ser curados por Deus. Amém? Eu quero ser alguém curado, restaurado, livre e liberto de toda e qualquer mazela de alma. Você também? Então começa a orar agora, começa a falar com Jesus. Começa a falar com Deus. Talvez Deus mostrou coisas na tua vida que precisam ser resolvidas em Deus. Situações que você tem vivenciado, situações que você tem passado. Às vezes você não tem tido misericórdia das pessoas, não tem tido piedade com as pessoas que estão ao seu redor. Ou talvez você tenha vivido essa vida de capa de religiosidade, de cegueira espiritual, de falsa piedade, tentando alimentar, segurar as feridas dentro do teu coração, dentro da tua alma, querido. Queridos, nós estamos aqui para sermos curados por Deus. Jesus tem poder para te curar de todo trauma complexo, palavra que foi lançada contra a tua vida. Nós queremos desfazer agora no mundo espiritual, no nome de Jesus, toda palavra ferina,
toda palavra de destruição que foi lançada contra você, seja pelo pai, seja pela mãe, seja por tio, tia, avô, avó, irmão, seja quem for, nós quebramos essas palavras no mundo espiritual. Agora, no nome de Jesus, toda maldição proferida, toda praga que foi lançada, todo espírito de derrota, todo espírito de religiosidade, todo espírito de auto-engano, toda falsa piedade, vai caindo fora agora, no nome de Jesus. Nós declaramos neste lugar espírito de perdão, espírito de graça, espírito, ó Deus, faz lubrificar a vida, Pai, faz-nos caminhar no Senhor. Ó Deus, toda palavra lançada por algum irmão da igreja, que afetou a vida espiritual dos meus irmãos, às vezes uma palavra diabólica que foi lançada por alguém, com um julgamento temerário, um julgamento equivocado, precipitado, errado, Senhor, em nome de Jesus, cura estas almas, cura estes corações feridos, em nome de Jesus. Tudo aquilo que afastou pessoas das igrejas, às vezes um líder que agiu de maneira equivocada, porque não era um líder polido, trabalhado, espiritual e maduro nas mãos do Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Pai, cura, ó Deus, essas pessoas, quebra todo o paradigma efetuado por modelos de autoridade equivocados, Senhor. Levanta eles na autoridade e na graça do Senhor. Faz deles homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo penetre do alto da cabeça à planta dos pés, e não haja nenhuma área trevosa no coração, na vida deles, do alto da cabeça à planta dos pés. Que não haja nenhuma sequela, que não haja nenhuma mazela, que não haja nenhuma amargura de ódio, ressentimento, mágoa, em nome de Jesus. Que haja quebrantamento, que haja humildade, que haja liberação de perdão para pai, mãe, avô, avó, irmão da igreja, líder espiritual. Que todo espírito de auto-engano, toda cegueira espiritual, todo espírito de religiosidade, toda falsa piedade vai caindo fora, hipocrisia, sai no nome de Jesus. Nós declaramos integridade, eles por inteiro, ó Deus, diante do Senhor, autenticidade, legitimidade no mundo espiritual, autoridade por uma vida coerente contigo. Todo espírito de sujeira, todo espírito de imoralidade, toda prostituição, toda fornicação, todo adultério, toda pornografia, todo incesto, todo voyeurismo, sadismo, masoquismo, todos esses ismos falsos, toda depravação moral, vai caindo fora, com capa de religiosidade, com capa de piedade, vai caindo fora agora no nome de Jesus. Toda imoralidade que se sustenta por uma carência afetiva, todo espírito de imoralidade que se sustenta por feridas de alma, vai caindo fora agora no nome de Jesus. Nós damos uma voz de comando, demônios, pega todo o teu lixo, toda a tua sujeira, todo o lixo moral, toda a sujeira vai caindo fora, no nome de Jesus. Essa igreja é feita de pecadores, mas pecadores regenerados, pecadores arrependidos, pecadores que estão caminhando para o alvo, e o alvo é Jesus de Nazaré. Senhor, nós queremos ter um relacionamento com Jesus, que nada nem ninguém venha impedir a nossa comunhão contigo, que o nosso coração esteja confiado no Senhor dos Senhores, no nosso Senhor e no nosso Salvador. Ó Deus, vai tirando todo engano, toda mentira da mente e do coração, com relação a auto-engano, a cegueira espiritual, religiosidade e imoralidade, caia fora em nome de Jesus.
nós levamos todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo, à obediência da palavra de Deus, à obediência, ó Deus, e à consciência espiritual. E louvamos o teu nome no nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabecinha comigo e fala assim: em nome de Jesus, todo engano da minha mente, todo sofisma e fortaleza mental, todo espírito de cegueira religiosa e auto-engano, vai caindo fora da minha mente, da minha vida. Faz assim com a mão: sai, em nome de Jesus, saia da minha vida, espírito de religiosidade, e em nome de Jesus, eu declaro pela fé, eu tenho a mente de Cristo, a consciência cativa, a palavra de Deus, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Amém. Você é, amado, aquilo que Deus diz na palavra dele que você é. E a Bíblia diz que você é uma bênção, que você é amado, que você é acolhido, que você é abençoado em nome de Jesus. Então vai nessa bênção, louvado seja o nome do Senhor. As obreiras só vão estar aqui ungindo os enfermos, tá bom? Se você tiver qualquer tipo de enfermidade e quiser uma unção com óleo, as obreiras vão estar ungindo você com óleo. Vai na graça, vai na bênção, vai na paz do Senhor. E na outra semana a gente continua. Louvado seja o nome de Deus.